Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos revisitar sua formação acadêmica e a importância do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e analisar a educação brasileira e a atuação de nossa convidada como reitora de uma das principais universidades públicas do país. A nossa convidada é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também obteve o mestrado e doutorado em Biofísica. É livre docente pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado na Università degli Studi di Napoli, Frederico II, na Itália, e no Hospital Bicêtre, na França. É membro de várias sociedades científicas. É pesquisadora 1A do CNPq, com pesquisas na área de endocrinologia e fisiologia, com ênfase em fisiopatologia tiroideia. Publicou 156 artigos em revistas científicas e 9 capítulos em livro. Orientou 26 teses de mestrado e 33 de teses de doutorado. Supervisionou 14 pós-doutorados. Recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaco a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e cientista de nosso Estado, concedido pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora titular de Biofísica e vice-diretora da Andifes, região Sudeste, e reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professora Denise Pires de Carvalho, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua educação básica e sua graduação em Medicina na UFRJ. Muito obrigada, um bom dia, Isaac Reutemann. É um privilégio para mim, uma honra estar aqui. Eu sou mais uma brasileira, a primeira da minha família a ingressar e conseguir me diplomar no ensino superior. Ainda são poucos os brasileiros que têm acesso ao ensino superior. Portanto, eu venho de uma família na qual os meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, privilegiavam muito a educação dos filhos. Minha mãe era professora do ensino fundamental, meu pai sargento da aeronáutica, e eu fui criada nesse ambiente. Eu e meus irmãos, todos, nos formamos no ensino superior. Fizemos educação básica em escolas públicas, aqui no Rio de Janeiro. Eu iniciei o meu ensino fundamental numa escola municipal, mas aquilo que nós chamávamos ginásio naquela época, que é a segunda metade do ensino fundamental hoje, eu já fiz num colégio para filhos de militares, um colégio público para filhos de militares em trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Havia uma prova de ingresso e eu passei no concurso. Já naquele concurso me destaquei, eu fiquei em terceiro lugar geral num concurso de acesso para essa escola, na qual eu fiz toda a minha formação
até o segundo ano do ensino médio, e eu estava certa que faria matemática. Tinha sido essa a minha escolha, sempre fui mais voltada para a área de matemática, física e química. Talvez por isso eu tenha me dedicado e dedicado toda a minha carreira à fisiologia e biofísica, e não à medicina propriamente dita. Então, na verdade, vejam, um exemplo de como nós, quando vamos escolher as nossas carreiras, não tínhamos, pelo menos naquela época, noção da possibilidade de nos tornarmos cientistas. Eu teria feito matemática ou física, mas a discussão no âmbito da minha família era: mas você vai ser professora como a sua mãe? Veja, já naquela época havia essa desvalorização do professor. E eu comecei a pensar, não sei se eu quero ser professora como a minha mãe. Eu via, né, toda a luta da mamãe no ensino público, e eu pensei, não havia perspectiva de ser cientista na área de matemática, né? E eu pensei, vou fazer então engenharia. Mas no Brasil dos anos 80 havia muito pouca engenharia. Os engenheiros acabavam na área de administração. Acabei fazendo medicina, sim, por uma falta de opção, talvez, né? Se eu soubesse da possibilidade de me tornar cientista, teria ingressado em matemática, física, enfim. Mas ingressei na medicina e logo nos primeiros anos tive contato com grandes cientistas que são professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o talento por essa área, a vocação pela área científica, logo se despertou e eu comecei os estágios nos laboratórios, logo no início do segundo ano médico, e nunca mais saí do ambiente laboratorial. Muito bom. Na sua formação de pós-graduação, que foi feita no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, deve ter sido uma experiência sensacional pelo ambiente científico que eu conheci de perto, né? Poderia destacar a importância histórica desse instituto? Sem dúvida, eu ainda tive o grande prazer de conviver com o Dr. Carlos Chagas Filho, até o ano 2000, quando ele faleceu. Na verdade, tive o grande prazer de ter aula com ele na pós-graduação. Ele não foi meu professor na graduação, ele era diretor do Instituto naquela época. Então, a história do Instituto ela se entrelaça com a história da ciência brasileira e da pós-graduação brasileira. No âmbito da UFRJ, havia muito pouca atividade de pesquisa. A pesquisa científica acontecia muito mais no Instituto Oswaldo Cruz. Então, eu costumo dizer que o Brasil ele modificou a sua trajetória nos últimos 120 anos, né, através do Instituto Butantan, do Instituto Oswaldo Cruz, onde a pesquisa se iniciou, e se iniciou muito relacionado à área da saúde, à área biomédica. Então, muitos pesquisadores que estavam no Instituto Oswaldo Cruz, e o Dr. Chagas é um deles, o Chagas Filho, ele assumiu a cátedra da Faculdade de Medicina da UFRJ, uma faculdade de formação profissional na qual não existia tradição em pesquisa. Isso aconteceu também com Paulo de Góes, no Instituto de Microbiologia. Outros pioneiros da ciência brasileira tiveram uma trajetória semelhante. E Dr. Chagas, ele, na verdade, cria um laboratório dentro da Faculdade de Medicina. Não havia laboratórios. O Laboratório de Biofísica é criado em 1937. E ele decide migrar do Instituto Oswaldo Cruz para a universidade, e ali está, né, nessa mudança do Instituto Oswaldo Cruz para a universidade e a dedicação exclusiva à universidade, aí está a base da nossa carreira em dedicação exclusiva. E a base que construiu a ciência brasileira da atualidade, né? A carreira em dedicação exclusiva, que vem da história, da trajetória de Carlos Chagas Filho e de outros tantos importantes brasileiros, pioneiros, entre as décadas de 1930 e 1940, que culminaram com a criação do CNPq e da CAPES em 1951. E depois, logo após,
os programas de pós-graduação foram instituídos. Portanto, o Instituto de Biofísica é um dos alicerces da nossa ciência na área biomédica, assim como o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan e tantos outros institutos na USP, que foi criado em 1934. Vejam, é isso, né? Os últimos 100 anos, o último século, é o século no qual o Brasil ele decide que vai investir em ciência e tecnologia e que deverá trilhar o caminho de um país desenvolvido, com todas as dificuldades que enfrentamos até hoje. Eu me lembro, convivi muito no Instituto de Biofísica, porque várias disciplinas da pós-graduação em microbiologia foram feitas no Instituto de Biofísica e acompanhei o pioneirismo, né, de Carlos Chagas Filho, Paulo de Góes, Muniz de Aragão, que estabeleceram, Amadeu Cury, que estabeleceram as bases da ciência como temos hoje, né? De maneira que eu acho ter o convívio, e você teve um convívio maior com esse ambiente científico do Instituto de Biofísica, ainda na Praia Vermelha, né? É realmente um privilégio e influencia toda a nossa carreira. Desde 2019, professora Denise, é a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Poderia destacar as suas principais ações e desafios e a importância das universidades públicas no Brasil? Muito obrigada pela pergunta. Os desafios para nós, reitores e reitoras, é enorme. Ele é cada vez maior na medida em que houve um aumento no oferecimento de vagas no ensino superior público. Houve também um aumento nos programas de pós-graduação, no número de bolsas, e nós, nos últimos 15 anos, estávamos trilhando o caminho ao qual chegamos em 2017, de formarmos 60 mil mestres por ano, 25 mil doutores, ainda estamos perto disso. É um caminho que é condizente com esse país de futuro, com esse país desenvolvido, porque sem ciência, tecnologia e inovação não há nenhuma nação no mundo que tenha conseguido se desenvolver em termos socioeconômicos. Portanto, é esse o caminho que o Brasil precisa trilhar, está no nosso Plano Nacional de Educação, que termina em 2024, e imagine que manter essa estrutura de ensino de graduação, pós-graduação associada à pesquisa científica, com cortes orçamentários progressivos, que vem ocorrendo desde 2013, é o nosso maior desafio. As nossas instituições, elas precisam pagar as suas contas para além das atividades de pesquisa. Elas precisam pagar a conta de água, a conta de luz. Os laboratórios, eles não pararam durante a pandemia, ainda bem. Por isso, o Brasil tem testes moleculares a oferecer à população, mesmo quando o setor privado não tinha, as universidades públicas, nas diferentes regiões do país, atenderam às demandas da sociedade. Isso na assistência, né, nos nossos hospitais universitários, mas isso sem falar na parte mais importante para o país, que é a parte de produção de conhecimento, produção de vacinas, de equipamentos de proteção individual, ventiladores de baixo custo, novos testes moleculares. Tudo isso aconteceu em 2020, apesar dos cortes orçamentários, apesar da pandemia. Então, Isaac, o meu desafio ele era grande quando eu assumi em 2019, na tentativa de recompor o nosso orçamento na área da educação, mas também lutando para que o orçamento na área de ciência, tecnologia e inovação fosse recomposto. Então, as instituições públicas de ensino superior, elas têm esse desafio de conversar com o Ministério da Educação e também com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque somos instituições de pesquisa.
todas as nossas universidades seguem o modelo de universidade de pesquisa. Precisamos de investimento na área educacional e na área de ciência, tecnologia e inovação. E enfrentei a pandemia. Eu e a minha equipe não esperávamos, eu tenho certeza que nenhum reitor ou reitora esperava enfrentar a pandemia, mas as nossas universidades públicas, elas vêm enfrentando essa crise sanitária de maneira exemplar. São definitivamente um orgulho para a nossa sociedade, para o nosso país. Antes da nossa conversa, nós falávamos sobre o Museu Nacional, né? A tragédia que aconteceu. Como é que anda a recuperação do Museu Nacional? Nós temos notícias muito boas com relação ao Museu Nacional. Infelizmente, aconteceu aquela tragédia, e incêndios eles podem acontecer em qualquer lugar, né? É uma tragédia, enfim, ninguém espera que aconteça, e nós, no Brasil, não temos essa cultura, não tínhamos, pelo menos, do combate efetivo a incêndios. Assim que o incêndio começa, ele precisa ser combatido rapidamente, e o que aconteceu com o museu foi isso, um curto-circuito num ar-condicionado, que é o que acontece, às vezes, na nossa casa, né? Nós vemos, infelizmente, isso acontecer em hospitais, em outros museus, aconteceu na Notre-Dame, em Paris, e em outras instituições no mundo inteiro. Então, o nosso museu não tinha um efetivo combate a incêndio, então houve uma perda muito grande. Ele era um prédio histórico com muita madeira, né? Todos os entrepisos eram de madeira e eles foram todos consumidos pelo fogo. Então, são 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco histórico. Nós avançamos bastante, então estamos licitando já a reforma da fachada e dos telhados, que serão semelhantes, como a fachada e o telhado histórico. Portanto, o Paço Imperial ele não se modificará. O bloco 1 continuará sendo um bloco histórico. No final de semana, nós anunciamos uma proposta criativa para o museu, porque ele deve ser modernizado por dentro, ele deve se equiparar aos melhores museus de história natural do mundo. É isso que nós, da UFRJ, queremos. Temos certeza que a sociedade brasileira também, porque nós temos ali a área de antropologia social, de linguística, de botânica e zoologia, a área de arqueologia, antropologia social, entre as 100 melhores do mundo. Então, nós merecemos um museu à altura da melhor antropologia social, melhor arqueologia, enfim, as outras áreas do museu, que é um museu ligado à universidade, é um museu ligado à academia, que gera conhecimento, há vários cursos de pós-graduação acontecendo, e é isso, nós queremos um dos melhores museus de história natural do mundo. Isaac, vamos continuar trabalhando para isso. Que bom. Professor Denise, como analisa a educação e o desenvolvimento científico do nosso país? Começando pela educação, é muito importante que a gente retorne ao Plano Nacional de Educação, que foi muito bem elaborado, 2014-2024, e nós temos abandonado esse plano. Nós, sociedade brasileira, nós, educadores, precisamos retornar ao plano e rediscutir metas que foram atingidas, estão próximas de serem atingidas, e aquelas que não serão atingidas, e fazer o diagnóstico dos motivos pelos quais nós nos afastamos dessas metas. Então, eu falei um pouco da questão de mestres e doutores, eu queria reforçar que, apesar dessa ser a única meta prestes a ser atingida, nós podemos nos distanciar também dela, devido à diminuição do financiamento de ciência e tecnologia. A CAPES tem uma redução orçamentária, o MEC tem redução orçamentária, assim como o NCTI. Então, nós não continuaremos sustentando esse número de mestres e doutores. E a pergunta é, o Brasil precisa ou não precisa desses mestres e doutores? E a resposta é, o Brasil precisa muito desses mestres e doutores. Se nós compararmos o número de doutores por milhão de habitantes, nós estamos 5 vezes abaixo da média dos países da OCDE.
O Brasil quer entrar na OCDE, mas eu espero que o Brasil ingresse na OCDE não como uma lanterninha. O Brasil ingresse na OCDE com a meta de atingir pelo menos a média em vários quesitos. Um deles é o percentual do PIB, do Produto Interno Bruto, que é esse percentual que é utilizado para o investimento em ciência e tecnologia e também em educação. Né? Que esses percentuais sejam alcançados, eles estão muito aquém do que, se a gente pensa em per capita, né? Quando se olha todo o investimento em educação, o Brasil investe muito em educação. Não é verdade. O Brasil não investe muito per capita. O Brasil não investe muito em percentual do PIB. Nós precisamos retornar o investimento. E agora eu vou falar um pouco mais da educação básica, que muito me preocupa. O ensino superior, ele está associado diretamente à educação básica. Somos nós, no ensino superior, que formamos os professores para o ensino básico. Então, o primeiro mito que precisa ser derrubado é de que o ensino superior ele é diferente e não tem ligação com o ensino básico. É um sistema, o sistema educacional se inicia no ensino fundamental e vai até a pós-graduação. Nem todos os brasileiros e brasileiras chegarão à pós-graduação, mas aqueles professores do ensino básico que fizeram o nível superior e que progrediram na pós-graduação, serão professores mais qualificados. Portanto, uma meta importante é que a gente aumente a qualificação dos professores que atuam no ensino básico. E nós, da UFRJ, por exemplo, temos o complexo de formação de professores, todos os cursos de licenciatura das universidades públicas formam professores para o ensino básico. O Brasil ainda tem cerca de metade dos professores do ensino básico sem a qualificação daquela área respectiva, dependendo da área, até maior do que isso. Se a gente pensa na área de matemática, ou, enfim, de literatura e assim por diante. Então, nós precisamos aumentar a qualificação e o ensino superior está preparado a ajudar o ensino básico a melhorar a qualificação docente. Mas a qualificação docente precisa vir acompanhada de mais valorização do docente. Então, os salários, eles não são atrativos e eles precisam ser atrativos. Eu sonho com uma carreira de Estado também para os professores do ensino básico, assim como nós temos para os professores do ensino superior. As nossas universidades, eu disse antes, são um orgulho para nós, muito devido à carreira em dedicação exclusiva, aos professores terem dedicação exclusiva às suas atividades de docência. E o que nós vemos no ensino básico são professores exauridos, que precisam ter 2, 3 matrículas, caminhar de escola em escola para conseguir um salário digno. Então, que esses professores possam trabalhar numa única escola, com um salário digno, que sejam qualificados e valorizados. Sem dúvida, esse é um modelo, e por isso, quando a gente olha o PISA, os colégios federais têm um desempenho muito melhor do que os colégios municipais e estaduais, porque os professores são mais qualificados e os salários são mais dignos. Portanto, o Brasil, esse nosso país tão heterogêneo, ele mostra dentro do próprio sistema o que dá certo, e o que dá certo é isso, a valorização e a qualificação dos professores. Assim, a nossa educação vai avançar, Isaac, eu tenho certeza. Assino embaixo todas as suas palavras, professora Denise. Uma das prioridades, eu acho, do ensino superior brasileiro é dar uma mão para a melhoria do ensino básico. E, afinal das contas, os egressos do ensino básico é que serão universitários. Se eles não tiverem uma boa formação, a qualidade do ensino superior também vai ficar comprometida, né? E eu acho que, além da formação inicial e contínua dos professores, é preciso que a universidade vá às escolas básicas, os bolsistas de iniciação científica, os pesquisadores, e trazer para algumas atividades os estudantes do ensino básico para a universidade, inclusive para colocar na expectativa de horizonte deles
o ensino superior. E temos instrumentos, por exemplo, o programa de iniciação científica júnior, né, que permite que o estudante no ensino básico frequente um ambiente de pesquisa. Então, concordamos 100%. Professora Denise, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse final da nossa conversa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Nós não temos dúvida de que o Brasil e o mundo do futuro que nós queremos é aquele Brasil ou aquele mundo menos desigual, com mais possibilidade de escolhas por nós, seres humanos. É um mundo que precisa se voltar mais para os critérios, para as premissas do humanismo. Não é possível que sigamos questionando os direitos humanos, nós, seres humanos, questionando os direitos humanos. Temos que estar juntos por um mundo melhor para a maior quantidade possível de pessoas. E esse mundo melhor passa pela educação, sem dúvida nenhuma, pela educação básica, pela educação que está mudando. Nós estamos hoje falando de processos de ensino-aprendizagem que são completamente diferentes daqueles pelos quais nós vivenciamos quando fomos estudantes. Então, cabe aos jovens da atualidade nos ajudar. Nós, professores, queremos ajuda. Agora, nesse ambiente remoto no qual estávamos todos muito inseguros. E agora eu falo como docente. Como seria a interação com os estudantes? Os estudantes se mostraram muito mais seguros, porque conhecem esse ambiente há muito mais tempo e muito mais do que nós, docentes. Nós falamos em profissões do futuro, nós falamos em automação, em indústria 4.0, e parece tudo muito etéreo, parece tudo muito pouco palpável para a nossa realidade. E essa realidade que estará aí, muito provavelmente em 2030, ela precisa ser enfrentada por nós a partir de agora. E os melhores para nos ensinar são os jovens da atualidade, porque eles terão que enfrentar esse mundo do emprego ou da falta de emprego, da geração de renda de formas que nós não sabemos como será, o emprego formal cada vez mais terminando. Quem serão os profissionais do futuro? Mas a minha mensagem final é que, seja qual for a profissão ou a área escolhida por aquele indivíduo, ele terá que ser um indivíduo capaz de se adaptar. Se adaptar. Então, a adaptação é a palavra desse século. Nós vimos agora com a pandemia como tivemos que nos adaptar rapidamente a esse ambiente remoto. A tecnologia ela pode nos adaptar, nos ajudar nesse processo de adaptação, mas nós temos que estar abertos à adaptação. Então, é um mundo no qual precisamos ser mais do que resilientes, sabe, Isaac? Se fala muito na resiliência, mas a resiliência é uma capacidade quase que elástica de adaptação, como o elástico, retornando para aquela localização anterior. E o ser humano ele vai ter que aprender que, às vezes, ele não vai mais voltar para aquele status original. No mundo moderno, nós vamos nos adaptarmos como o elástico, nos esticarmos, e talvez o retorno ele não seja para aquilo que nós conhecíamos antes. Muitos falam do novo normal. Eu não sei se nós vivíamos um normal no passado, mas que nós não voltaremos para aqueles critérios do passado, disso nós todos temos certeza. Então, precisamos estar abertos. E a espécie humana, ela pode fazer isso. Ela é uma espécie muito resiliente, mas ela vai precisar ser mais do que isso. Ela vai
precisar aceitar o desafio de modificação, talvez enquanto a sua vida dure, né? A nossa vida ela é muito curta, né? Agora ela é mais longa devido aos avanços da ciência, mas ainda é uma vida curta, mas nesse curto espaço de tempo precisamos ser capazes de nos adaptarmos, sem dúvida nenhuma. E o conceito de flexibilidade é importante, porque aquilo que é flexível tem menos chance de se quebrar. E eu estou aqui falando da saúde, mas a saúde não como ausência de doença, a saúde como preconizada pela Organização Mundial de Saúde, a saúde como um conceito muito mais amplo, a saúde mental, a saúde para além da saúde física. E a nossa saúde, né, nesse conceito mais amplo de saúde, que depende da saúde do meio ambiente também, enfim, os seres humanos eles precisarão ser mais reflexivos e adaptáveis. Somos capazes, mas a ciência é o que nos ajudará, né? A iniciação científica desde muito jovens, o ambiente da produção do conhecimento, porque eu tenho certeza que todos nós que produzimos conhecimento, que atuamos nesse ambiente científico, somos mais adaptáveis pelas características da nossa profissão. Então, quanto mais a população tiver acesso aos preceitos da ciência, dos questionamentos e de que não há verdades absolutas, melhor será para a sociedade como um todo. Ela se tornará muito mais adaptável, mais flexível e terá uma vida mais saudável, cuidando do meio ambiente, né? Temos que pensar que nós estamos inseridos no meio ambiente. E assim, é esse meu recado para os jovens. Muito obrigado, bela mensagem, professora Denise. Gostaria muito de agradecer por essa importante e interessante conversa. Muito obrigado. Obrigada. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!